Olá, é um prazer estar participando aqui deste evento, Conexão Jurídica. Queria agradecer aí a oportunidade para toda a equipe deste projeto, que é um projeto realmente incrível, transformador e necessário, né, para todos os advogados e demais profissionais que estão participando aí desse encontro. Eu sou o professor Daniel Sena, até o hábito aqui de me apresentar sempre dessa forma, mas eu sou advogado, eu sou professor de Direito em cursos preparatórios para concurso público e exames de ordem em várias instituições no Brasil. Eu sou fundador do Instituto Daniel Sena, que é um projeto que leva o meu nome por conta de toda a história, a trajetória de vida que eu tenho em ajudar pessoas a melhorarem, encontrarem a sua melhor versão, né? E também sou coach licenciado pela Sociedade Brasileira de Coaching, onde eu tive a oportunidade de aprender e me aprofundar nessas ferramentas tão poderosas, tão maravilhosas de transformação. E eu quero trazer um pouco de tudo isso para vocês que estão participando hoje do Conexão Jurídica. E eu tenho certeza que para cada palestra, se você aproveitar ao máximo, se você estiver totalmente focado, totalmente concentrado, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa que você era quando você iniciou a participação neste evento. Então, os conteúdos que estão sendo ministrados pelos profissionais que estão fazendo parte desse projeto, eu tenho certeza absoluta, se você quiser, você vai sair daqui transformado. E eu quero trazer alguma gotinha de conhecimento de tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada de vida e jornada profissional e que hoje eu compartilho nos cursos que eu ministro, nas palestras que eu ministro por todo o Brasil, eu quero trazer para vocês. Quando eu conversava com o Luso e eu perguntei para ele, eu falei, cara, o que nós podemos compartilhar com o pessoal que participar do evento, né? Ele falou, Daniel, trabalha com performance, né? Porque hoje eu acho que essa é uma das buscas mais incessantes do ser humano. Melhorar a sua performance para que ele possa atingir melhores resultados. E é engraçado que quanto mais o tempo passa, mais é exigido das pessoas uma melhor performance para que elas conquistem os seus objetivos. E essa exigência é interessante, porque ela vem desde a exigência da corporação onde você trabalha, do seu ambiente profissional, como também exigência pessoal, porque você começa a ver as pessoas do seu lado fazendo coisas que você não consegue fazer e você começa a se cobrar. Tá, mas por que ele consegue e eu não consigo? Né? E aí eu pensei num tema que é um dos temas mais desafiadores para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, e eu tenho certeza que é um tema desafiador para você, que é exatamente a questão da administração do tempo. E aí, você já sentiu alguma vez que está faltando tempo para você fazer todas as coisas que você deseja? Essa é uma pergunta que, se você é um ser humano normal, se você está vivendo no mesmo planeta que eu, e se você está vivenciando as mesmas experiências da nossa geração, da minha e da sua, certamente você já se deparou com esse pequeno limitador do seu desenvolvimento, da sua performance e da sua realização, a falta de tempo. Quem nunca reclamou de não ter feito algo por falta de tempo? Eu sou um dos caras que mais reclamava por não executar por falta de tempo. Até um dia que eu me cansei, eu enchi o saco, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque o que aconteceu? Eu comecei a olhar outros seres humanos e comecei a perceber que outros seres humanos faziam mais coisas do que eu, tendo os mesmos recursos que eu tinha. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Por que eu também não posso fazer? Por que eu também não posso realizar a quantidade de coisas que eu quero realizar dentro do tempo que eu tenho? Né? E aí foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a pesquisar e quando eu passei por um processo de coaching, para na minha própria formação de coaching, eu passei por um processo de coaching e aquilo foi ressignificador dos meus valores. E eu quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês neste congresso online de alta performance. Eu sei que a maioria de vocês são advogados, eu sei que a maioria de vocês deve viver nessa correria louca de conciliar a vida pessoal, a vida profissional e provavelmente para você ter uma qualidade de vida melhor, né, para você ter uma renda melhor, você deve, além de exercer a advocacia, é muito provável que alguns de vocês
façam também outras atividades de consultoria, sejam palestrantes e até mesmo sejam professores universitários ou de concurso público, como é o meu caso, né? Hoje, além de advogado, professor de vários cursos preparatórios do Brasil, ainda sou empreendedor, porque o Instituto Daniel Sena é um projeto que nasce exatamente no momento de transformação da minha percepção sobre a vida e da minha reconstrução de valores e do meu reencontro com os meus propósitos, né? Então, hoje eu estou vivendo uma fase muito gostosa, muito excitante, se eu posso utilizar essa palavra, ao empreender, ao iniciar um negócio do zero. E é engraçado que eu quero trazer um pouco da minha trajetória para você entender que a falta de tempo sempre foi um grande obstáculo, um grande desafio. Depois que eu trouxer a minha trajetória e mostrar para você que realmente era um cara assoberbado de funções e de tarefas, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para resolver o meu problema de falta de tempo, tá? Então, só para você ter noção, eu sou pai de 4 filhos, então eu tenho hoje o meu tempo preenchido também com a educação, com a presença dos meus filhos. Eu também sou marido, eu sou professor. Há um ano eu era servidor público, trabalhava no Ministério da Justiça e pedi exoneração para me dedicar ao meu sonho de dar mais aulas e ajudar mais pessoas nos cursos de coaching que eu ministro e nas palestras também. E resolvi, há alguns meses, empreender montando o Instituto de Desenvolvimento, Instituto Daniel Sena, que é um lugar destinado ao desenvolvimento humano, onde eu trabalho com a preparação de pessoas para concurso público, trabalho com a preparação de pessoas para os exames de ordem, né, para eles conseguirem chegar onde nós já chegamos, até porque nós sabemos que o índice de reprovação em exame de ordem é altíssimo. Hoje ele beira a 93, né, em torno de 85% a 93% de reprovação, dependendo do exame. Então a gente também faz uma preparação para esse pessoal. E também tenho ao meu núcleo de coach dentro do Instituto Daniel Sena, onde eu trabalho com o desenvolvimento das pessoas que estudam, então com técnicas de alta performance, com um produto chamado Eagle Coaching, onde eu trabalho várias vertentes para que o cara possa desenvolver-se melhor, para que ele possa aumentar a sua performance nos estudos, tanto para concurso quanto para exame de ordem ou para qualquer outra área que ele queira estudar. E também temos um núcleo novo, do qual eu já sou autor de uma obra de coaching, uma obra coletiva, né? Sou coautor, eu e minha esposa, para a educação de filhos, que é um livro, uma obra chamada Coach para a Paz. Ele está até lá na minha estante ali, né? Aquele laranjinha, que é um livro maravilhoso para ajudar as pessoas a educarem os seus filhos, né? Além disso, eu dou aula de Direito Constitucional hoje, não só no meu instituto, mas também em outras instituições pelo Brasil afora. Sou palestrante, sou escritor, tenho algumas obras já publicadas, voltadas para o mundo de concurso público, estão outras vindo por aí. Então, eu estou trazendo um pouco do panorama da minha vida para você entender que eu sou uma pessoa que tem uma série de tarefas a serem executadas todos os dias. Eu sou youtuber também, eu tenho um canal do YouTube dedicado a motivação, dicas de estudo, que é um canal muito legal, então toda semana eu posto várias coisas legais para as pessoas. Eu tenho um blog pessoal onde eu posto também, faço postagens, escrevo também para alguns jornais que são personalizados e voltados para esse público de preparação, alta performance. E dentro de toda essa rotina, como que eu consigo fazer todas as coisas que eu preciso fazer, buscando sempre fazer da melhor forma que eu posso fazer. Não tem como você administrar melhor seu tempo sem entender as variáveis que estão por trás disso, né? Então, a primeira variável que está por trás disso é a crença que nós desenvolvemos ao longo do tempo de que nos falta tempo para fazermos aquilo que nós desejamos. Então a pergunta que eu faço é, será que realmente falta tempo para fazer tudo aquilo que nós desejamos? A primeira grande sacada, o primeiro start que eu tive foi um grande insight nos meus estudos e que transformou minha percepção, foi a seguinte: ninguém tem problema de falta de tempo. E por que ninguém tem problema de falta de tempo? Porque todos os seres humanos no planeta Terra recebem diariamente a mesma porção de tempo para utilizar, que são 24 horas. Confere isso. Faz sentido para você?
Então, pelo menos todos os seres humanos normais que eu conheço, quando eles acordam, eles recebem essa porção diária de 24 horas por dia. E essas 24 horas por dia servem para ele poder utilizar da forma que ele quiser, como ele quiser, e serve para ele fazer o que ele quiser com esse tempo. Então, a grande crise da falta de tempo, que é uma crise da humanidade, não é uma crise da falta de tempo, porque não falta tempo para ninguém, haja vista que todas as pessoas recebem a mesma porção de tempo. Então, o problema não está no tempo que você recebe, mas em como você utiliza o tempo que você recebe. E isso eu percebi exatamente comparando pessoas que têm um desenvolvimento de alta performance totalmente superior à maioria, à média dos seres humanos. E eu me perguntava, cara, por que aquele cara consegue fazer isso e outro cara não consegue fazer isso? Às vezes eu me comparava a outras pessoas que estavam na mesma posição, no mesmo desafio que eu. E eu me perguntava, por que aquele cara que está fazendo a mesma coisa que eu, ele consegue e eu não consigo fazer? Velho, tem alguma coisa de errado nisso aqui. Foi quando eu percebi que aquele cara administrava melhor o seu tempo, ele realocava o seu tempo de uma forma melhor, ele distribuía as fatias das suas 24 horas de uma forma mais produtiva. E aí eu percebi que se eu quisesse ser uma pessoa mais produtiva, se eu quisesse realmente dar conta de todas as coisas que eu tinha que dar conta, dentro das minhas 24 horas eu precisava ressignificar o meu valor sobre o tempo e precisava, acima de tudo, conseguir organizar cada fração do meu dia de uma forma concatenada, organizada, para que eu pudesse fazer todas as coisas que eu precisava fazer. Ou seja, não existe como eu ter mais produtividade e administrar melhor o meu tempo se eu não tiver organização. Então, a chave que abre essa porta da administração do tempo passa por este primeiro elemento, que é a organização. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de compartilhar com vocês um dos livros mais incríveis que eu li e que, na verdade, ele é um livro que você tem que revisitá-lo constantemente, tá? É um livro que fala só sobre isso, desenvolvido aí, é uma das técnicas mais famosas hoje sobre a administração do tempo, que foi desenvolvido por David Allen, que é um método GTD, não sei se você já ouviu falar, Getting Things Done, que é a arte de fazer acontecer, tá? Vou chegar aqui bem pertinho, o foco da câmera vai mudar um pouco para o livro, tá? A arte de fazer acontecer. Este livro, eu acho ele indispensável para todas aquelas pessoas que querem aumentar a sua performance, que querem se desenvolver melhor e que querem ter uma produtividade maior, tá? Esse método de GTD, ele trabalha em cima de várias premissas e ele consegue desmistificar essas crenças limitantes que nós vamos construindo ao longo do tempo, de que nos falta tempo, tá? Então, uma das coisas que o método GTD traz para nós e que eu considero de suma importância é: tire tudo da sua cabeça e organize em algum lugar confiável. Essa é a mola mestra do método GTD. Por que a gente tem tanta dificuldade em executar todas as tarefas com que nós nos comprometemos? Geralmente nós nos comprometemos e fazemos esse comprometimento mental. E esse comprometimento mental, à medida que nós vamos vivendo o nosso dia, nós acabamos ocupando a nossa mente com vários outros elementos, com vários outros fatores, com várias outras preocupações. Ou seja, todo o comprometimento que eu tenho em estabelecer os meus compromissos, ele acaba se perdendo no meio do mundaréu de coisas que eu tenho na minha cabeça. Então, pessoas que não são tão organizadas ou que mantêm as informações guardadas no cérebro tendem a não executar todas as tarefas que precisam executar, porque elas vão se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente acaba não entregando aquilo que nós prometemos, acabamos nos enrolando, nos sobreatarefando, né? Porque você passa a ter tarefas em excesso, e isso se torna uma grande fonte de ansiedade. A ansiedade, por sua vez, gera um efeito paralisante, e aí você não sai do lugar, e aí você sente, caraca, eu não tenho mais tempo para fazer nada. E o mais incrível, quando nós temos essa sensação de sufocamento, onde nós achamos que nós não conseguimos fazer mais nada, que nós estamos completamente assoberbados,
porque você não está mais conseguindo sair do lugar. A ansiedade te consome e você não faz mais nada. Sua produtividade cai, a sua sensação de fracasso aumenta e por isso você não consegue atingir seus objetivos. É um ciclo muito interessante que a falta de organização do tempo pode provocar na sua vida. Por acaso, você já se sentiu assim alguma vez? Já? Eu também. E como eu fiz para melhorar isso? Eu já experimentei todos os métodos possíveis de organização do meu tempo. Todos os métodos que você imaginar. E teve alguns que eu me adaptei, outros eu não me adaptei tanto. Alguns tinham uma praticidade interessante, outros não tinham uma praticidade tão interessante. De forma que eu consegui organizar o meu tempo da forma mais produtiva, utilizando alguns recursos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro recurso é um Bullet Journal. Já ouviu falar do Bullet Journal? O Bullet Journal é uma metodologia muito interessante, até me perdoem, mas eu esqueci o nome do norte-americano que criou essa metodologia. O Bullet Journal, ele é um lugar só, um caderno, onde você pode colocar todas as coisas que você precisa fazer dentro de um lugar só. Ele funciona ao mesmo tempo como uma caixa de entrada de informações, onde você joga tudo que você precisa jogar e, ao mesmo tempo, ele tem sessões onde você vai organizar a sua vida diariamente, semanalmente, mensalmente e também aqueles projetos que são mais a longo prazo. O Bullet Journal, por que ele funcionou tão bem para mim? Primeiro porque ele é manual, ele é escrito. Então, nós acabamos por utilizar o tempo todo essa organização de uma forma escrita. Ele é simples, ele é facilitado. Então, você coloca de forma objetiva a informação e a simplicidade, como diria Da Vinci, ele é o mais alto grau de sofisticação que existe. Então, quanto mais simples é o processo, mais fácil de executar. Quanto mais fácil de executar, menos chance você tem de procrastinar na execução dessa tarefa. E dentro do Bullet Journal, que aí eu sugiro que você pode jogar até no Google mesmo, Bullet Journal, que você vai ter inúmeros links que vão te levar a vídeos no YouTube e até o próprio site do Bullet Journal, que é um site desse criador, que ele vai ter dicas fantásticas para você criar o seu e você monta o seu, que é mais gostoso ainda, você pode montar o seu. Então ele dá uma sensação de empoderamento. E outro detalhe, quando você tira do teu cérebro e você escreve, o seu percentual de chance de execução daquela tarefa aumenta em 50%. Todos os estudos trazem esse diagnóstico para nós e isso é uma chave para o seu aumento de produtividade. Por que o Bullet Journal mudou a minha vida? Porque ele conseguiu organizar a minha vida. Eu consegui tirar tudo que estava na minha cabeça e jogar nele. Eu jogo desde insights, eu jogo desde resenha de livros, eu coloco dentro do Bullet Journal, por exemplo, cursos que eu faço, anotação da aula, e aí eu vou organizando dentro de um índice, e à medida que eu vou precisando consultar, eu sei onde está. Eu coloco minha lista de tarefas diárias, e aquilo me ajuda a executar o máximo de tarefas que eu posso fazer ao longo do dia. Isso me ajudou a vencer a procrastinação e ajudou a organizar o meu tempo. No início, eu colocava todas as coisas que eu queria fazer num dia, mas eu percebi que eu tinha inúmeras, milhares de coisas para fazer num dia, e aí eu ficava soberbado e o Bullet Journal estava sendo um pouco inútil. O que aconteceu? Estudando e desenvolvimento pessoal, lendo o livro e experimentando várias técnicas, eu aprendi uma técnica que foi transformadora para o meu dia e eu quero compartilhar para vocês. Estabeleça todos os dias 3 prioridades a serem executadas. 3 prioridades são as 3 primeiras coisas que você precisa executar para começar o seu dia bem e para que você possa ter a sensação ao final do dia de que você executou aquilo que você havia se comprometido a executar. 3 prioridades. Então, certamente ao longo do seu dia você vai ter 10, 15, 20 tarefas para executar. Algumas vão acontecer ao longo do dia e são essas geralmente as que roubam mais o nosso senso de organização.
Mas a maior parte das tarefas são previsíveis. Ou você tem que buscar filho na escola, você tem que trabalhar, você tem que ir para a academia, você tem que escrever porque você escreve um livro, você tem que fazer peça, né? Você tem que ir para uma audiência, você precisa dar aula. Então, esse rol de atividades todas tem que estar no seu dia. Mas 3 delas têm que ser estabelecidas como prioridade no seu dia, sem as quais você não pode terminar o seu dia. E aí vai a sacada. Comece o seu dia na execução de tarefas por elas. E coloque as piores tarefas dentro dessas prioridades. Por quê? Porque as piores tarefas que você precisa executar no seu dia são aquelas tarefas que você deixa para depois, porque elas são mais difíceis. E quando você deixa para depois, depois se transforma em nunca. E é aí que você não consegue entregar aquilo que você promete. Então, quando você estabelece essas 3 tarefas, o jogo muda. Essas 3 prioridades, o jogo muda. Você deixa de viver o seu dia como um amador, assoberbado, atarefado, cheio de coisa para fazer, e você se torna um profissional do seu dia, controlado. Você agora assume o controle sobre a sua mente, sobre a organização do seu dia, e você vai conseguir entregar o resultado que você deseja para o seu dia. Com o tempo você vai percebendo que uma quantidade X de tarefas torna aquele dia impossível. Então você vai diluindo essas tarefas ao longo da semana. Com o tempo você vai perceber que assumir compromissos demais, ele vai fazer com que você não cumpra e não entregue. Isso gera um reflexo muito negativo para a sua imagem. Eu experimentei isso na pele e foi uma sensação muito ruim. A partir do momento que eu comecei a me organizar mais, a minha vida mudou de patamar. E eu passei a entregar com mais comprometimento tudo aquilo que eu prometia. E sabe o que é engraçado? Quando você estabelece as 3 tarefas diárias e você consegue executá-las, a sua sensação de sucesso aumenta. E isso eleva a tua autoestima, provocando uma reação em cadeia sobre o seu corpo para a execução de mais tarefas. Porque você sabe que quanto mais coisas você executa, maior vai ser aquela sensação de prazer que você sentirá ao final do seu dia. Entendeu a ideia? Então, Bullet Journal estabelece 3 tarefas diárias. Isso aqui foi muito útil para mim. Uma terceira estratégia que também transformou minha vida é um calendário do Google. Eu te amo, Google. Eu amo o Google porque o Google ele me ajuda de uma forma incrível a organizar a minha vida. Eu consigo integrar em todos os meus aparelhos eletrônicos, desde o meu Mac, meu aparelho celular, eu consigo integrar com o meu iPad, eu consigo integrar numa outra máquina, eu consigo consultar o que eu preciso fazer, eu consigo colocar agendas, eu consigo colocar alarmes para execução. Então, aquelas tarefas que eu já tenho mapeadas ao longo do mês, eu separo um dia do mês para fazer o quê? Jogar dentro da minha calendário do Google, porque no calendário do Google eu vou ter esses disparos, esses e-mails me lembrando, eu consigo criar alertas para me lembrar. E o alerta faz com que você lembre exatamente no momento que você precisa lembrar aquilo que você precisa fazer. Então, se torna uma ferramenta indispensável também para a execução de tarefas com produtividade no meu dia. Então, como você pode perceber, dentro dessas estratégias que eu compartilhei com você, que eu passei a executar, existe aqui uma mudança de percepção muito clara entre a forma de pensar falta tempo para mim e uma outra forma de pensar que eu quero que você substitua agora no seu cérebro, que é, na verdade, não me falta tempo, e sim falta de prioridade. Todas as vezes que você tiver a sensação que está faltando tempo para fazer alguma coisa, na verdade, o que está faltando para você é estabelecer as prioridades da sua vida. Se você está querendo fazer uma pós-graduação para se tornar um profissional mais qualificado no mercado e você diz, me falta tempo, provavelmente é porque está te faltando prioridade. Então, a pós-graduação não é a sua prioridade neste momento. Daniel, mas ela é minha prioridade. Eu quero fazer a pós, mas eu não encontro tempo para fazer a pós. Pense o seguinte, você tem 24 horas por dia, todos os dias entregues na sua mão. Ok? Se você for uma pessoa normal que dorme 8 horas por dia para produzir, te sobrarão ainda 16 horas para você viver. Nessas 16 horas, 8 horas você vai utilizar para trabalhar. Ora, se você trabalhar 8 horas e dormir 8 horas, ainda assim vão faltar 8 horas. E nessas 8 horas, você pode dar aula, você pode ler um livro, você pode ficar com a sua família, você pode fazer atividade física. Você tem como se organizar de uma forma a se tornar mais produtivo. Inclusive,
estudar. Então, pense, e se você separar um dia da semana para você estudar? Será que você não consegue fazer a sua pós? Putz, esse dia vai estar reservado 3 horas para assistir aula, para ler livro, para fazer a minha pós. Pronto. Quando você estabelece a prioridade, você consegue organizar melhor a sua vida. Todas as vezes que você não executar algo porque você diz que você não tem tempo para fazê-lo, certamente é porque você não tem aquilo como uma prioridade. Daniel, mas tudo que eu tenho na minha vida é prioridade. Ok. Então, se você quer fazer outro algo, você precisará fazer escolhas. Escolhas requerem de você uma capacidade de autoconhecimento poderosa para que você tenha foco em escolher aquilo que vai te aproximar mais daquilo que você deseja ser ou daquele objetivo que você almeja para a sua vida. Então, se você tem foco definido, se você tem os seus 24 horas à sua disposição para você organizar o seu tempo, e você tem várias coisas que para você são prioridades, você vai se deparar agora com o momento que todo ser humano se depara diariamente, que é o momento de fazer escolhas. Coloque numa balança aquilo que é mais prioridade para você do que outras coisas. Coloque na balança e meça o que é mais prioritário. O que é mais impactante para o restante das outras áreas da sua vida? Qual das prioridades você pode eleger que vão te alavancar, que vão te desenvolver e que vão aumentar a sua performance para que você tenha uma vida mais plena e feliz? Se você não é capaz de responder essa pergunta, então você não é capaz de saber sequer quem é você e para onde você vai. Aí você precisa realmente descobrir qual que é o teu propósito de vida, qual que é a tua missão e descobrir isso é algo que exige um mergulho profundo, interior, para que você realmente possa se conhecer. O autoconhecimento, ele nos leva a entendermos quem nós somos e o que nós queremos. O autoconhecimento, ele nos permite mapearmos tudo aquilo que eu posso, que é aquilo que eu sou bom e aquilo também que merece um pouco mais de atenção em determinados momentos da nossa vida. Enfim, a proposta deste vídeo era tentar trazer para você uma mudança de perspectiva sobre a falta de tempo, ao mesmo tempo que compartilhar com vocês algumas sacadas que eu utilizo no meu dia para tornar o meu dia mais produtivo e para que eu consiga entregar o máximo de coisas às quais eu me comprometo. E um detalhe, para fechar aqui o conteúdo que eu queria compartilhar com você. Tenha foco. Tenha foco naquilo que você deseja. Ter foco significa saber dizer não. Quando eu foco em algo, automaticamente eu digo não para vários outros algos. Percebe isso? Quando eu foco naquilo que realmente eu quero, naquilo que realmente vai me fazer crescer, naquilo que realmente vai me fazer avançar, nesse momento, eu acabo deixando de lado aquilo que não vai me fazer crescer, aquilo que não vai me edificar. Então, comece a avaliar o tempo que você passa nas redes sociais curtindo foto de todo mundo. Comece a avaliar o tempo que você passa no aparelho celular conversando besteira nos grupos de WhatsApp. Tem um aplicativo muito legal que eu compartilho com você. Baixe no celular, chama-se Moment. O Moment, ele vai monitorar quanto tempo você fica no celular no dia. Quando eu baixei a primeira vez esse aplicativo, porque eu queria me autoconhecer, eu tive uma grande surpresa. Na época, eu estava reclamando de falta de tempo. Sabe quantas horas deu no celular? 6 horas. E aí eu percebi. O que eu fiz durante 6 horas no celular? Não tinha ideia. Ou seja, tempo jogado fora. Não jogue fora o seu tempo. Aproveite ele, organize a sua vida, estabeleça suas prioridades e você vai experimentar uma vida altamente produtiva. Vida essa que eu chamo de hiperprodutividade. Acessível a quem quer, a quem desejar, a todas as pessoas que realmente estiverem dispostas a fazer aquilo que é necessário fazer. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode visitar, convido você a visitar o meu site. Eu tenho um blog danielsena.com.br, o meu site de cursos institutodanielsena.com.br, tem cursos para concurso, para o AB e de coaching. Eu tenho também as minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais, Facebook, canal do YouTube, Instagram, Periscope, Prof. Daniel Sena, tenho lives constantes
No YouTube eu tenho um trabalho muito legal de motivação que pode agregar valor à sua vida. Convido você a entrar no meu mundo, que tem um único propósito, uma única missão: ajudar você a descobrir a sua melhor versão. Um beijo no coração e um excelente término de seminário para todos vocês.